Mas vamos lá, seminário lindo, igreja linda, liderança linda. Eu me sinto honrado em estar aqui esta noite, rever alguns amigos. Mas vamos abrir a nossa Bíblia esta noite, em Efésios, capítulo 5, versículo de número 14. Vamos abrir no tema, louvado seja Deus. Eu sou discípulo do pastor Givanildo Soares de Moura, sou ali da área 145. E antes de eu vir para cá, eu digo: pastor, me abençoe. O senhor já liberou essa agenda, mas me abençoe assim mesmo, porque eu quero ir debaixo de uma graça abençoada para aquele lugar. Eu estou debaixo de autoridade, fui abençoado pelo pastor ali da minha igreja por 2 vezes. Me abençoou para me vir para cá já na data, e me abençoou hoje, poucas horas de eu chegar aqui, poucos minutos na verdade de eu chegar aqui. Efésios capítulo 5, versículo de número 14, louvado seja Deus. Eu convido essa igreja abençoada, alguns irmãos, alguns líderes abençoados já estão se colocando de pé, e eu te convido a ler junto comigo o texto no versículo 14, no capítulo 5 de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da glória, nós estamos aqui, Senhor, na área 150, Senhor, nesse seminário de liderança tremendo. Meu Deus querido, e se nós terminássemos aqui, Senhor, nós já sairíamos daqui, meu Deus querido, marcados pela Tua glória, porque verdadeiramente, Senhor, o Senhor está entronizado nos louvores, o Senhor estava entronizado naquela peça linda e maravilhosa que mexeu com o meu coração esta noite, meu Deus querido, mas chegou o momento, Senhor, da palavra, e eu te peço, Espírito Santo, meu amigo, me conduz, meu Deus querido, naquilo que a Tua igreja necessita esta noite. Revela-te, Senhor, através da Tua palavra esta noite, e fala aos nossos corações, fala o coração da Tua noiva, fala o coração da Tua igreja, de uma forma única, de uma forma poderosa, para o louvor do Teu nome, nesta noite, no nome do Senhor Jesus, amém. Jesus, amém. É uma salva de palmas para Jesus. Se assente dando glória, o tamanho do Teu glória é o tamanho da Tua vitória esta noite, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, texto e o tema que nos foi dado é um tema a qual eu já tenho estudado há algum tempo, e é um tema que ele vai entrar um pouco amargo, só que depois que ele estiver lá dentro, vai ficar doce. Louvado seja Deus. Eu estou vivendo lá na área 145, o ano da transformação, e eu aprendo que para ser transformado é necessário a palavra, louvado seja Deus, mexer com as nossas estruturas. Espúgio, o príncipe dos pregadores, num dos seus devocionais, ele vai dizer o seguinte: corra atrás do evangelho que mexa com seu ego, corra atrás do evangelho que te faça brotar lágrimas, corra atrás do evangelho que você saia de dentro da igreja com a consciência pesada e com vontade realmente de mudar e viver uma vida com Cristo autêntica e verdadeira. Então a mensagem aqui é um pouco amarga, vai entrar. Você pode até não gostar no começo, mas o final dela vai te trazer vida, e uma vida com abundância, no nome do Senhor Jesus. Para os irmãos compreenderem aqui, em alguns minutos eu vou trazer uma pequena introdução. A história bíblica nos faz compreender que a carta de Éfeso é uma carta peculiar. A carta de Éfeso, 1 Timóteo e 2 Timóteo, é uma carta sem igual. É um compêndio de ensinamento
dado pelo próprio Deus ao apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, foi o primeiro contato a qual o próprio Deus, pelo seu Espírito Santo, vai estar falando com o apóstolo Paulo de modo tremendo. O apóstolo Paulo, ele já tem, louvado seja Deus, um local para onde ir. Ele, nas suas viagens missionárias, quando chega no capítulo 19, a segunda viagem, ele já tem algo traçado. Só que no meio do caminho, o Espírito Santo que conduz a nossa vida, conduz a minha vida, conduz a tua vida, vai dizer para Paulo: não é para aí que eu te quero, tu já traçastes o caminho, mas eu tenho outro caminho para te traçado. E o apóstolo Paulo, como alguém obediente ao Espírito Santo, vai para o lugar aonde Deus quer que ele esteja. A história bíblica nos faz compreender que ele chega em Éfeso, ele se apaixona por essa igreja, é a igreja em que ele mais passa tempo. A Bíblia nos faz compreender que ele vai passar por 3 anos por essa igreja, 3 anos ensinando, 3 anos, meus irmãos, pregando e fortalecendo aquela igreja, para que aquela igreja fosse uma igreja exemplo para aquele lugar. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de nós. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de edifício. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando nada de construção civil dentro desse lugar. Eu estou falando da relíquia e dos utensílios mais importantes do céu. Aleluia, você está entendendo? Você não está entendendo? Você deixou passar isso batido sem dar glória. Eu estou falando do utensílio mais importante do céu. Aleluia! Porque esse utensílio hoje pode estar na terra, mas esse utensílio não é da terra. Essa arca não é da terra. Esse templo não é da terra. Esse templo é do céu. E vai ter um dia em que Jesus, ele vai arrebatar essa igreja. Vai ter um dia que esse templo, essa arca, chamada eu e você, conhecida nos principados e potestades como igreja, tanto é verdade que quando se aparece a palavra igreja em Mateus capítulo 16, versículo 15, onde a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai dizer: eis que tu és Pedro. Ele está falando de uma pessoa. Eis que tu és Pedro, uma pequena rocha, mas eis que eu, o Senhor Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Jesus está dizendo: tu é Pedro, tu é pequeno, tu é uma rocha pequena, mas eu sou Jesus, e eu vou pegar essa rocha e vou colocar essa rocha sobre o rochedo, e inferno nenhum vai para ela, demônio nenhum vai para ela, problema nenhum vai para ela, dificuldade nenhuma tem poder de parar o crente, de parar a igreja. Está aqui em Atos 19, se doando e cumprindo a sua carreira apostólica de ser alguém que vai solidificar a igreja, ensinar a igreja, instruir a igreja e colocar a igreja verdadeiramente no caminho da vontade de Deus. 3 anos se passam,
Ele está se despedindo agora daquela igreja, porque ele tem que dar prosseguimento ao chamado dele. Aleluia. E a história diz que ele diz assim: eu vou para Jerusalém. E o mesmo Espírito que conduziu o apóstolo Paulo até Éfeso é o mesmo Espírito que vai descer e vai falar com ele novamente e vai dizer: ei, tu vai para Jerusalém porque eu quero. E lá em Jerusalém vai ter prisões, lá em Jerusalém vai ter tribunais, lá em Jerusalém vai ter açoites. Mas não te preocupa, eu te colocarei na frente de reis, eu te colocarei na frente de pessoas poderosas, mas tu testemunhará aquilo que eu tenho feito através de ti. E quando ele sai daquela igreja, ele vai dizer: acautelai-vos, vigiai, porque há doutores, há pastores disfarçados de ovelhas. Eu estou saindo daqui, mas há doutores agora colocando anel nos seus dedos. Eu estou saindo daqui, mas a minha preocupação é muito grande, porque o levantar do inferno vai ser muito forte. Só que ele deixa o discípulo dele lá, ele deixa Timóteo. A história de Timóteo é lembrado pela sua mãe e a sua avó. E o que dizer da mãe de Timóteo? Uma mulher temente. O que dizer de Eunice, a avó de Timóteo? Uma mulher de fervente oração. O que falar de Timóteo, discípulo de Paulo? Você não está entendendo? Aquele homem era discípulo de alguém que, segundo alguns estudiosos, foi a pessoa mais parecida com Jesus. Em atitudes, em amor, em compaixão, em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. O apóstolo Paulo está dentro de um navio agora, sendo levado a Roma. Ele chega em Roma, e não é de qualquer maneira que você tem uma audiência com o imperador. A historicidade nos faz compreender que por alguns meses, até mesmo anos, o apóstolo Paulo ficou jogado dentro de uma masmorra, dentro de um calabouço, esperando ter uma audiência com o imperador. E ele só tinha esse direito porque ele tinha uma cidadania romana, porque se não tivesse, tinha morrido muito antes. E pelo fator de ter uma cidadania romana, ele vai ficar aguardando a sua audiência, ele vai ficar aguardando o seu julgamento, e não se sabe quanto tempo isso gerou. Alguns dizem de 6 meses a 2 anos, o apóstolo Paulo fica aprisionado em Roma. Ele tem um amor tão grande por Roma, que ele escreve a carta aos Romanos, a carta mais teológica do apóstolo Paulo. A história nos faz compreender que esse homem tinha uma persuasão tão nítida, uma convicção tão poderosa no seu chamado, que os 4
subalternos que tomavam conta da prisão de Paulo, eles se convertiam semanalmente pelo testemunho do apóstolo. Você não está entendendo? A guarda que fazia a segurança para ninguém tirar Paulo de dentro da prisão, a guarda que fazia a segurança, 4 quaternos de guarda durante o dia todo, 4 guardas de 2 em 2 horas. É que você não está entendendo. Essas pessoas que eram para guardar o prisioneiro foram tocados pelo Senhor do prisioneiro. Paulo estava preso na prisão, no calabouço, mas a pregação não estava presa, o testemunho não estava preso. Não se pode prender o poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar vidas. O Evangelho é o poder de Deus nesse mundo para destruir as obras do diabo. Na temporada em que o apóstolo Paulo ficou aprisionado, pastor Ataíde, o diabo começou a servir um vinho diferente em Éfeso. O diabo, ele é especialista em trazer o mundo para dentro da igreja. O diabo, ele é especialista, e quando ele quer, ele se veste de garçom, e quando ele quer, ele pega vinho, um vinho envenenado, o vinho da contenda. Eu vou ler isso aqui detalhadamente. Ele trouxe um vinho que embriagou a igreja de uma tal forma que uma igreja adulta voltou a ser menino. Uma igreja de líderes sadios se tornou líderes doentes. Uma igreja de doutores se tornou uma igreja cética. Uma igreja de luz agora estava sendo apagada pelo ceticismo religioso daquela época. Quem é que é o dono da igreja? Quem é que é o dono da igreja? Jesus. Aguenta aí. Pastor, me prova que essa igreja estava numa situação difícil. Eu vou te contar uma pequena historicidade de Timóteo. Timóteo novo, uma responsabilidade muito grande, uma igreja grande, um discípulo pequeno. E a história diz que quando Timóteo recebe as cartas pela mão de Epafrodito, ele estava com as malas arrumadas em casa. A história vai dizer que a igreja de Éfeso é uma igreja tão problemática ao ponto de não obedecer mais Timóteo. Crente com birrinha, crente que era para ser adulto voltou a ser criança. E quando eu digo criança, no sentido da ignorância espiritual, porque é bom ser criança. A Bíblia nos faz entender que das crianças são o reino de Deus. E o sentido aqui de criancice é um sentido aqui de tolice. Porque da mesma forma que uma criança é inocente, uma criança é tola. E tem que ser conduzida pelo pai, porque senão se torna alguém rebelde.
Nós estamos diante aqui de uma igreja rebelde. Vou provar. Do 4:17 ao 5:18, eu tenho 4 horas aqui de mensagem. Vou provar em meia hora aqui. Você se fudeu, meu irmão. Levanta tu que dói, mas negócio muito sério. O apóstolo Paulo está dizendo aqui de uma igreja mórbida, uma igreja que perdeu a vitalidade, uma igreja que perdeu a preocupação. Igreja sentido de dormir é alguém que está mórbido, despreocupado, é alguém que não tem mais interesse. A igreja não pode dormir, porque enquanto a igreja dorme, o diabo trabalha, matando, roubando e destruindo. Essa igreja que dorme aqui está no sentido espiritual. Timóteo recebe a carta, está com as malas arrumadas, e quem sabe no pensamento dele: que bomba que eu peguei. Ninguém me obedece, ninguém me respeita. Existem doutores no meio da igreja que pregam melhor do que eu. Eu falo uma coisa, mas a igreja vai por outro rumo. Timóteo se sentiu pequeno. Timóteo se sentiu fragilizado. Ele diz assim: isso aqui não é para mim não. Arrumou as malas para ir embora. Epafrodito chega, entrega 1 Timóteo, 2 Timóteo. Louvado seja Deus. 1 Timóteo é para o próprio Timóteo, 2 Timóteo é para os obreiros da igreja. Éfeso foi escrita para a igreja no geral da época lá. Em 1 Timóteo ele vai dizer: ei, meu filho na fé, eu te chamei, mas não foi só eu, foi o Deus Todo-Poderoso também. O teu chamado vem antes, eu somente confirmei. E eu te digo uma coisa: tu só precisa de uma coisa: ser exemplo dos fiéis. Enquanto ninguém quer, queira. Enquanto ninguém ora. Enquanto ninguém visita, visite. Enquanto ninguém quer ter comunhão, tenha você comunhão comigo. Enquanto nesse altar tiver comunhão, eu vou estar no meio dos meus. Eu vou lhe dizer uma coisa: quando a gente pensa que tudo está perdido, Deus sempre tem os seus rabiscos. Deus nunca trabalhou com quantidade, Deus sempre trabalhou com qualidade. Deus não trabalha com celebridade, Deus trabalha com adoradores. Deus não trabalha com ninguém que tire a glória dele, Deus trabalha com o povo que manda a glória para cima. Eu sinto Deus aqui. Tão lindo é seu agir. Eu não sei o que você veio buscar esta noite, mas já faz 5 dias que eu não durmo direito. Já faz 5 dias em que o Espírito diz: desça mais, ore mais, desça mais, ore mais, desça mais. Mas comunhão comigo, já faz 5 dias. E quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo falou comigo: abra a boca que eu vou falar com aquela igreja. Orabassubi, cantoré, calabás.
eu vou arrumar minhas malas. Negócio de ser tocador, coisa nenhuma. Negócio de cantar na igreja, coisa nenhuma. Negócio de tomar conta de célula, coisa nenhuma. Negócio de ser obreiro, coisa nenhuma. Te faz as tuas malas. Hoje o Espírito Santo tem uma palavra para você. Não é tempo de desistir. Não é tempo de entregar nada. É tempo de ser fiel como nunca. É tempo de ser crente como nunca. É tempo de você viver o teu chamado. Levanta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Eu vou enumerar aqui bem rápido. Estava tão bom, mas chegou a parte agora do amargo. Eu vou enumerar aqui algumas situações que deixaram aquela igreja anêmica. Primeiro, eu já falei que por detrás de tudo, os garçons do inferno estavam servindo o seu manjar. Qual manjar, pastor, que eles estavam servindo? Vamos ler aqui, vamos para a Bíblia. Eu sou biblista. A Bíblia nos faz entender aqui que o apóstolo Paulo, no 4:17, ele vai dizer assim: ah tá, esqueci de dizer, vou ter que falar isso. O apóstolo Paulo estava lá na prisão, pastor Tem. Patabina, como é que vai saber? Está preso. Para entrar na prisão era muito difícil. Epafrodita conseguiu, sabe Deus como, porque Deus interviu, porque essas cartas tinham que chegar até a igreja de Éfeso. Paulo estava preso, mas nada o impedia de pregar, ganhou todos os guardas. Paulo estava preso, mas nada o impedia de orar. E a Bíblia diz que uma das suas orações, Deus, aleluia, abre o céu e diz para Paulo: Paulo, eu tenho algo para te falar. Começa a anotar aí. De onde saiu essa carta? Essa epístola aqui é a única epístola que Paulo não sabia os problemas da igreja. O dono da igreja foi até Paulo, o céu se abriu e ele diz: anota aí. A carta de Éfeso saiu por divina revelação. A carta de Timóteo saiu por divina revelação. A carta de 2 Timóteo saiu por divina revelação. Uma ordem foi dada para Timóteo. Primeiro, lê a primeira carta. Segundo, junta os teus obreiros todos, lê a segunda carta. Aí, irmão, a segunda carta é doída. Para quem é obreiro da igreja, é doído. Começa mais ou menos assim: tu deseja um episcopado? Ser marido de uma só mulher, não ser dado ao vinho, que governe bem a sua casa. Porque se tu não governar bem a tua própria casa, como tu terás de governar a igreja do Deus vivo? Os obreiros começaram a tremer e disse assim: é indireta. Aí Timóteo diz: não, isso aqui foi Paulo que mandou, nem conversa eu tive com Paulo. Mas o Deus de Paulo revela todas as coisas. Ele revela o profundo escondido. A carta de Éfeso foi dada uma ordem para Timóteo: junta todo mundo. E não te preocupa não, eu me encarregarei de trazer a todos. Aleluia. Pastor, vou deixar para o final.
Vou deixar uma historinha para o final. Como é que Timóteo conseguiu juntar toda a galera? Mas vou deixar para o final. Mas a carta de Éfeso é para ser lida para toda a igreja. Junta todo mundo, junta. Coloca todo mundo no tempo central, porque eu vou falar, o Senhor vai falar. E quando a carta de Éfeso começou a ser lida, a Bíblia diz que começa assim: isto testifico no Senhor, que não andeis como anda também os gentios. Nossa! Na vaidade sem sentido. Meu irmão, não fico com raiva de mim não, mas o meu compromisso é com o céu. Ei, irmão, a igreja que era para ser uma igreja adulta, a igreja que era para ser uma igreja exemplo, a igreja que era para ser um baluarte ali naquela circunvizinhança da Ásia, a igreja passa a andar como os gentios, a igreja passa a andar numa vaidade sem sentido. O sapato está brilhando, o terno está ok, a gravata está ok, mas por dentro está podre, por dentro está em pecado. A igreja estava vivendo de aparência. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu líder, você pode enganar todo mundo, mas não dá para fugir do Espírito, não dá para fugir de Deus. Ele sabe quem você é. Vaidade sem sentido, entendimento entenebrecido. A igreja, versículo 18, a igreja estava caminhando numa ignorância, numa dureza de coração. Timóteozinho ia pregar aqui e pregava, rasgava a voz, gritava, e a igreja na ignorância. Não era esse líder que eu quero, não era esse pregador que eu queria ouvir. Igreja dura de coração. Não é do jeito que eu quero, não é da maneira que eu queria, era desse jeito. Eu quero te dizer, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nunca será do teu jeito, sempre será do jeito de Deus. Se Deus colocou alguém aqui, eu vou te dizer uma coisa: Deus não usa nome, Deus usa pessoas. Tem gente atrás do nome fulano de tal, é porque o nome do pregador fulano tem peso, é porque o nome do pastor fulano de tal tem peso. Que coisa nenhuma, peso tem a unção, peso tem chamado, e quando Deus chama, Deus usa na terra, Deus não usa nome, Deus usa pessoas. Quantas pessoas estão aqui nesse lugar que querem deixar o Espírito Santo usá-lo de uma forma tremenda e poderosa? Da mesma forma que ele usou Pedro, da mesma forma que ele usou Paulo, da mesma forma que ele usou o pastor Taíde, da mesma forma que ele usa os pastores aqui, da mesma forma que ele utiliza a liderança dessa igreja, ele quer te utilizar também, ele quer te levantar também, ele quer te usar também, ele quer te batizar também, ele quer te abençoar também, ele vai usar tuas mãos também, ele vai usar os teus pés também, ele vai declarar da glória dele sobre ti também. Já tem gente entendendo, já tem gente entendendo. Já tem gente entendendo, dizer hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu vou abrir, é hoje que eu vou dar lugar, é hoje que eu vou voltar a falar em mistério, é hoje que os dons espirituais voltam.
aquela igreja estava dormindo? Porque aquela igreja deu lugar para o velho homem. A igreja deu lugar para a concupiscência do engano. A igreja deu lugar para a mentira. Versículo de número 25. A igreja, olha meu Deus, eu me tremo todinho, eu estou em cima do púlpito. Versículo de número 27. Meu Deus, a igreja deu lugar para o diabo. Versículo 27. Não dei lugar ao diabo. Pastor, aí tinha sido aberta uma porta de livre e espontânea vontade. O diabo é tão miserável, se você não abrir por bem, ele vai abrir por mal. Mas dessa vez aqui não, foi por livre e espontânea vontade. A igreja deixou entrar o mundo dentro dela, a vaidade dentro dela, a dureza de coração dentro dela, as impurezas dentro dela. A igreja deixou entrar a mentira, a igreja deixou entrar o engano, e o diabo adentrou dentro da igreja, ao ponto, tudo aqui eu provo aqui na palavra. Eu sou biblista, volta a comentar, sou biblista. Pastor, como é que o diabo entrou dentro da igreja de novo? Porque o pessoal estava roubando dentro da igreja. Misericórdia. Versículo de número 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ah, meu irmão, ele está falando aqui para uma igreja de 3 anos, não é mais uma igreja menina, mas uma igreja que já tinha 3 anos quando ele a deixou. Praticamente o apóstolo Paulo ficou 2, 3 anos até chegar em Roma, 1 ano e 6 meses para ser julgado pelo imperador. Uma igreja já antiga, uma igreja que era para ser adulto, mas ainda tinha no meio da igreja enganadores, furtadores. Uma coisinha triste que tem acontecido no nosso meio: que não saia da vossa boca palavra torpes. Hoje em dia já se tornou até normal um crente falar palavrão. Meu Deus! Aí fala e sai como se fosse algo normal. E o cara de pau ainda diz assim: eu não sou santo mesmo, eu sou coisa nenhuma. A tua boca é pra ser a palavra, pra ser a verdade. A tua boca é pra santificar, a tua boca é pra adorar. Ainda tem gente que diz assim: ó pastor, é porque eu estou numa fase, eu estou de gostoso, eu estou desanimado, eu estou dormindo. Como é que alguém anda ativo desse jeito? Todo desconcertado, vivendo de capa, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque no versículo 30 o apóstolo Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual está selado em vós. Eu já vou terminar de pregar. Dá para aguentar mais uns 10 minutinhos comigo? Dá para aguentar? Eu vim de longe, aqui do Castanheiro, 10 minutinhos daqui, 15 minutinhos. Mas não é toda vez que eu estou aqui. Dá para dar uma colher de chá para mim? Dá para aguentar aí? Não entristeçais o Espírito de Deus, que está selado para o dia da redenção. Não, você não está entendendo. Você tem um bilhete de loteria, é o teu passaporte para mudar a tua história. Você está no deserto, encontrou uma Coca-Cola de 2 litros, geladinha. É a tua chance de sobrevivência. Para você entender, eu quero entrar na tua mente, para você
chance de varar esse céu e chegar na glória. Não entristeçais o Espírito de Deus que está selado para o dia da redenção. Você sabe, eu não tenho tempo, mas você sabe para que serviu o selo? O selo, ele era colocado em materiais de altíssimo valor, aonde o dono não podia levar no mesmo dia. Material valioso, pesado, importante. Aí se colocava uma massa. Aí o dono pegava o anel e colocava o brasão do anel dele naquele material importante e tirava, e aquele material não podia ser vendido, não podia ser trocado, não podia ser extraviado, não podia de forma nenhuma ser danificado, porque aquele material tinha dono e ficava dentro da loja até o dono um dia vir pegar. Entristeceis o Espírito Santo, porque Ele é o selo que está sobre vós. Vocês não são donos de vocês mesmos. Você é valioso, você é importante. O teu dono sumiu, mas a qualquer momento Ele vai vir te buscar. O apóstolo Paulo pega pesado. Às vezes a gente não... Selo é mega importante. Essa palavra selo aqui é para sacudir a igreja. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: vocês querem jogar o selo fora por causa da vaidade, por causa da prostituição, por causa da impureza, por causa do carnaval, por causa do adultério. Vocês querem jogar esse selo fora para ser rebeldes, para serem filhos do diabo, estão dando lugar para ele. Eu quero dizer uma coisa: vocês não são dono de vocês, vocês foram comprados, são selados. Um dia o dono de vocês vai vir buscar. Nove 13, não tenho mais tempo. Acabou todo o meu tempo. Olhe para cá. Toda amargura, versículo 31. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirado do meio de vós. Versículo 32. Eu considero o fechamento do antídoto. Antes, seja um para com o outro, benigno, misericordioso. Só tem aqui e lá na carta de 1 Pedro. Geralmente misericordioso é Deus. O negócio ficou tão fundo aqui, tão complicado, que o apóstolo Paulo vai pedir para a igreja ter misericórdia dos irmãos. Você não está entendendo? Para mim ter misericórdia de ti, tu tem misericórdia de mim. Eu não valo nada por coisa nenhuma, mas a gente tem que passar por cima disso. A gente tem que passar por cima desse problema. A gente tem que passar por cima dessa situação. Tem algo maior, tem algo maior. O que está em jogo é maior. O que está em jogo é maior. É maior do que o pecado, é maior do que a ira, é maior do que o ódio, é maior do que a discórdia, é maior do que tudo. Tem algo que está em jogo que é maior. Misericordioso, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus o perdoou em Cristo. Versículo 18. Não vos embriaguei com vinho,
que há contendas, mas enchei-vos do meu Espírito Santo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Para de se embriagar com a prostituição. Para de se embriagar com a vaidade. Para de se embriagar com a desistência. Para de se embriagar com a rebeldia. Para de se embriagar com disse-me-disse. Para de se embriagar com fofoca. Para de estar no meio da roda dos escarnecedores. Para de se embriagar com coisas que não vão dar resultado. Para de se embriagar com coisas que não vai te fortalecer. Para de se embriagar com situações que vão te afastar da presença dEle. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Porque quando a benignidade voltar, não tem um tempo nem. É lindo. Se eu fosse traduzir nos originais, benignidade, misericórdia e perdão, é mais de uma hora. Eu não vou nem fazer comentário a respeito disso. Benignidade, bondade. Para de fazer maldade, começa a fazer bondade. Ah, pastor, a partir de hoje vou visitar a pastora, vou visitar. Eles já te visitam. Eles sempre serão bem-vindos na tua casa, na casa deles, na verdade, que é aqui do lado, né? Você sempre será bem-vindo, sempre será abençoado. Só que quando eu falo de benignidade, não é você fazer o bem com quem te ama. Eu tenho certeza que os pastores aqui amam essa igreja. E é muito fácil fazer bondade com quem ama a gente. Ah, vou pegar, não vou sair assim não. Quando Deus está dizendo assim, começa a fazer benignidade, começa a caçar quem te fez mal, começa a caçar quem puxou teu tapete, começa a caçar quem faz cara feia, começa a caçar quem deu lugar pro diabo, começa a caçar aquele que tem coração irado, mas ele tem um coração irado, deu lugar pro diabo, mas você vai sair desse seminário cheio de Deus, cheio da autoridade, cheio do poder, cheio da benignidade, cheio da misericórdia. Vai atrás dele, dá uma palmada na mão dele e diz assim: a paz do Senhor Deus nos une. É tempo de unidade, é tempo de acordar. Uma igreja unida, meu irmão, uma igreja unida conquista onde ela colocar a planta do pé dela. Você está entendendo? Eu vou chutar fora da barraca agora. Eu não quero saber a tua escolaridade, eu não quero saber a tua cor, eu não quero saber a tua faculdade, eu não quero saber se tu é filho de pastor, tu é filho de diácono. Eu quero te dizer, se tu decidires hoje ser unido, não importa a geografia. Ah, é porque eu estou aqui na colônia, longe de tudo, coisa nenhuma. Se a igreja se unir, o fogo vai acender no altar. Alguém vai perguntar o que está acontecendo lá na Zona Leste, o que está acontecendo lá na colônia. A unidade chegou, a igreja se levantou, a igreja acordou. Igreja que dorme é igreja que está morta. Misericórdia, perdão, não vou mais falar. Fechar até a Bíblia aqui. Talvez o pastor me negou. É porque o senhor está aqui não, essa história é antiga. Chegou numa certa idade. O senhor está aqui não, é o Espírito de Deus que me conduziu para terminar assim. Não, eu vou pregar lá em igreja, acorda, dorme. Há 19 anos atrás eu contei essa história numa igreja. E eu vou recontá-la aqui. O segredo de Timóteo. Não é porque ele reunia a galera todinha. Certa vez o pastor do interior estava triste.
infeliz, idoso. Você está pensando que esse corpo não cansa, né? Eu prego há 24 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu dava até mortal em cima de púlpito, corria lá no final da igreja, voltava, era uma vitalidade terrível. Hoje em dia eu estou me segurando aqui para me manter de pé, de tão cansado. Cansa. Só que no meio do cansaço, alguém vai dizer assim: Deus não está mais com ele já pregou melhor. Ele já foi melhor, ele já teve mais ideias, ele já foi mais ativo. Ei, querido, velhice, cansaço, não tem nada a ver com a unção. Tudo funciona por causa da unção. E o pastor lá no interior, as ovelhas não queriam mais obedecer. Estavam fazendo barganha. Nós não vamos mais pro culto. Quando ele pregar, nós vamos sair para beber água, vamos no banheiro, não vamos dar atenção. Uma hora a ficha dele vai cair e ele vai pedir para sair. O pastorzinho, rapaz, acostumado a andar por toda a Bahia, pregando o evangelho, começou cedo a obra. Aí ele não aceitou, o pastor disse: não, Senhor, eu comecei cedo, eu entreguei foi a minha vida, eu entreguei minha juventude. Era para mim ter feito uma faculdade, era para mim ter sido doutor, era para mim ter sido isso, aquilo. Mas eu entreguei por amor à tua obra, Senhor. E agora a igreja está me ignorando, me desobedecendo. Aí ele foi orar. O Deus que chamou ele falou com ele. Aí ele chegou num culto, a igreja era lotada antigamente, o culto de domingo estava com umas 20 pessoas pingadas. Aí ele disse assim: culto fúnebre terça-feira, nós vamos enterrar a igreja. Aguenta aí. Nós vamos fazer o culto fúnebre da igreja na terça-feira. Os fofoqueiros de plantão já começaram a cochichar. Agora a loucura entrou de vez na cabeça dele, está doido de vez. Ou ele sai ou a gente arranca ele. Terça-feira, culto fúnebre. Vamos enterrar a igreja. Rapaz, terminou o culto de domingo. A galera dos 20 foi o suficiente para contaminar pelo menos 400. Saíram de casa em casa, porta em porta, e disseram assim: rapaz, agora o pastor endoidou de vez. Terça-feira ele falou que ia fazer o culto fúnebre da igreja e que a igreja estava morta e papá, e que terça-feira ia fechar o caixão. Estava velhinho, mas ainda tinha unção, ainda falava com Deus. Estava velhinho, mas ainda falava com o dono da igreja. Estava velhinho, mas ainda estava cheio da intimidade. Quando foi na terça-feira, ele colocou um caixão dentro da igreja. Os irmãos passaram 5 horas e viram aquele caixão e disseram assim: rapaz, é verdade, o pastor doidou dele. Pegaram o WhatsApp da época, o Facebook da época, e espalharam a notícia. A igreja às 7 da noite estava com mais de 400 pessoas, só de olho naquela preservada. Aí ele começou o culto, abrindo da harpa, e no fúnebre. Abriu o texto que falava de morte. Quando foi pregar o sermão, começou a contar para o caixão. Quando essa igreja era viva, evangelizava. Quando essa igreja era viva, era cheia do Espírito Santo. Quando essa igreja era viva, pregava a palavra em todos os cantos, em todos os falados, em todas as esquinas. Mas agora está morta, inútil. Está dormindo, o
Vê aquele ditado militar, abriu o olho maior que a cara. Ele disse assim: faça uma fila. Assim como no velório você vai dar o último adeus para ela. Poucas pessoas entraram na fila. Só que o primeiro que foi para ver o que tinha dentro do caixão, quando ele olhou que estava dentro do caixão, já caiu de joelho e começou a falar em mistério. O camarada que estava na fila não era batizado com o Espírito Santo. Quando olhou para dentro do caixão, foi batizado. Mas com 400 pessoas cheias da glória, cheias do Espírito, cheias do poder de Deus. Vamos embora? Diga assim: conta, pastor. Qual era o segredo? Tinha um espelho dentro do caixão. O edifício sempre vai estar em pé, mas se o material mais importante dela morrer, morre tudo. Se o material mais importante dela adormecer, a igreja torna-se dolente. Quando eles olharam e viram a face deles, a ficha caiu. Quem está morto sou eu, a terra seca sou eu, quem precisa de Deus sou eu, quem precisa ser renovado sou eu. Você coloca de pé essa noite. Há uma glória de Deus passando aqui. Aonde o sono da indolência chegou, o despertar das trombetas do Espírito vai chegar. Há um despertamento no corpo, há um despertamento na alma, há um despertamento do Espírito de Deus esta noite. Olhe para cá.